Bom dia a todos. Eu sou Morgana Almeida, meteorologista. Primeiramente, eu gostaria de pedir perdão por não falar em espanhol, pero iré falar em português, pero despacito. Eu sou meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, atuo no IMET há 18 anos, e eu gostaria de agradecer, né, em nome da Ariane, pelo convite do INPE e da OMM, poder contribuir com o curso. As duas aulas de hoje eu resolvi dividir em dois momentos, né? Como a gente na quarta-feira teve aquele primeiro momento de apresentações, né, dos países. Eu achei que foi de grande relevância para a gente poder conhecer o contexto, né, de cada país, os problemas, e assim partir para saber como é que cada país trabalha dentro das suas limitações. Se por acaso vocês não compreenderem alguma coisa que eu falar, por favor, peçam que eu repito, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela. Conseguem visualizar? Sim. Então, joia. Então, esse primeiro momento da nossa aula, a gente vai conhecer um pouquinho como o IMET funciona, o que é um IMET, e, na sequência, a gente vai apresentar como o nosso trabalho, na parte específica da previsão, é realizado. Então, no segundo momento, eu preparei uma apresentação, mas eu gostaria também de entrar no nosso ambiente de trabalho para que vocês possam se sentir inseridos na nossa oficina, né? Façamos como se estivéssemos num dia de trabalho. Então, o IMET, ele é responsável, né, pelo monitoramento climatológico do Brasil. Ele foi criado em 1909, então, em novembro próximo, ele completa 115 anos. Ele é o representante do Brasil na OMM. Nós somos, como eu falei, responsáveis pela observação climatológica, né, a rede, a previsão do tempo, também fazemos a previsão climática e a emissão dos avisos tempranos. A nossa sede, em termos de infraestrutura, fica localizada em Brasília. Alguns de vocês já tiveram a oportunidade, acredito, de ir. Eu trabalhei lá durante 13 anos, né? E, atualmente, eu trabalho, né, no distrito, né, do Recife, né, no Nordeste do Brasil, na cidade do Recife. Esse mapa aqui mostra o funcionamento dos escritórios regionais do IMET. Num passado muito recente, cerca de 3 anos atrás, nós tínhamos 10 escritórios regionais com status de DISM. Nós passamos e estamos ainda passando por reestruturações. Então, alguns desses distritos, como, por exemplo, Manaus, né, Cuiabá e Goiânia, que fica na região centro-oeste do país, eles perderam o status de distrito e passaram a se chamar polos, assim como o de Salvador. Então, como vocês podem observar, né, o Brasil tem dimensões continentais e desafios gigantescos. Então, no passado, foi pensado essa distribuição geográfica para que tenha
tivéssemos, na verdade, um maior conhecimento do previsor local e também pudéssemos atender na ponta os usuários. Então, em termos de mão de obra, né, de equipe de meteorologistas, nós passamos por uma crise, né, de profissionais, porque o último concurso que foi realizado na instituição foi o que eu fiz, tem 18 anos, recentemente teve um, e provavelmente os próximos profissionais deverão ingressar em 2025. Então, operacionalmente, nós só contamos com 17 meteorologistas, sendo que cerca de 12 são contratados, então não são servidores públicos efetivos. O IMET ele conta com a rede de observação, né, automática e convencional. Atualmente, a nossa rede tem 566 estações automáticas e 143 convencionais, num total de 109 estações. Cerca de 16 delas são centenárias, ou seja, a série climatológica tem mais de 100 anos, e com isso a gente tem uma certificação da OMM. Além disso, o Brasil ele tem um papel de relevância na América do Sul, né, em termos de ser um hub desses dados meteorológicos e assim poder transmiti-los para o sistema GISC, né, o IGOS, e esses dados alimentarem os centros mundiais e, consequentemente, entrarem nos modelos globais. Em termos de relações institucionais, nós trabalhamos com várias instituições, né? Eu não comentei, mas no Brasil a gente tem uma segmentação da meteorologia civil e militar. Nós só fazemos a previsão em termos civis e para o continente. A meteorologia marítima e aeronáutica é feita na esfera militar, né, pela Marinha do Brasil e pelo DECEA. E nós prestamos, né, todo esse serviço e temos essas relações interinstitucionais com vários órgãos, né, Defesa Civil, os nossos colegas do CPTEC, INPE, a Embrapa. E só voltando aqui ao mapa da distribuição dos nossos escritórios, no Brasil, o Brasil é uma república federativa, então cada estado do Brasil tem autonomia, né? Mas sempre com essa relação estrita com a União, que é o governo federal. Então, com o passar dos anos, as agências estaduais, né, os governos estaduais, das suas secretarias de meio ambiente, por necessidade do serviço e demandas da sociedade, foram se desenvolvendo em termos de meteorologia, e hoje, em praticamente todo o país, a gente tem, nas secretarias de meio ambiente, escritórios de meteorologia. E dentre essas relações interinstitucionais, o IMET, né, corrobora com todos esses parceiros. Então, é uma rede, tanto nacionalmente como internacionalmente, bastante robusta, complexa, e como uma rede ampla, tem seus gargalos. Nós fornecemos as previsões para a defesa civil, né, para subsidiar as ações emergenciais, e em termos climatológicos, né, para a gente ter em mente essa questão das mudanças climáticas, de olhar para o passado, ver o presente e prognosticar o futuro, o IMET ele teve um papel bastante relevante, né, no nosso país, no que diz respeito a escrever a história climatológica, né? Então, a gente tem um país, como eu comentei, de dimensões continentais, com climas diversos. Então, esses gráficos aqui mostram, né, a diversidade, né, do ciclo de precipitação, né, do ciclo hidrológico, digamos assim, de todo
este país. E essa construção climatológica ela só foi possível por conta aí de termos essas séries climáticas de longo tempo. Então, dentro desse trabalho de climatologia, o IMET ele desenvolveu, apesar de termos estações mais antigas, mas ele desenvolveu 3 normais climatológicas, né, seguindo aí as normas da Organização Meteorológica Mundial. Uma 1961-90, que é este mapa aqui da esquerda, o mapa do centro, que é 81-2010, e o mapa da direita, que é 91-2020. Além disso, a nossa equipe de climatologia desenvolveu alguns trabalhos no que diz respeito às diferenças, né, voltadas aí para a questão das mudanças climáticas e como essa variação, né, ao longo dos 30 anos das climatologias, elas se comportaram. Todo esse material está no nosso site, depois a gente vai navegar um pouquinho. Como eu havia comentado, por conta do gigantesco tamanho, né, do nosso país, nós temos atuação de diferentes sistemas meteorológicos, né, em épocas do ano distintas, e, como consequência disso, os fenômenos adversos, eles são os mais variados, né? Como a gente pode citar e ver aí, né? Por isso, três principais desafios que são, no meu ponto de vista, a falta de recursos financeiros. Esse primeiro ponto, ele desencadeia problemas de gravidades bem altas, né, como carência de termos recursos orçamentários para manutenção da rede, fazer uma resposta mais rápida e imediata, expansão, melhorias tecnológicas. Além disso, a gente tem, como eu havia mostrado, essa complexa rede, né, de instituições interrelacionadas. Ainda falta no nosso país um avanço em termos de legislação que defina claramente, né, os papéis das instituições e os roles de atuação, porque acaba que temos trabalhos redobrados, né, nós profissionais nos relacionamos muito bem, temos um trabalho muito profícuo, mas os gestores que estão na ponta aí dessa pirâmide, eles não têm claramente essa visão. Então, a gente espera que nos próximos anos a gente tenha um avanço e, com isso, toda a sociedade brasileira, sul-americana e os dados, né, que saem do Brasil possam gerar produtos melhores para a sociedade global como um todo. E a falta de pessoal e valorização profissional. Né? Então, esses são os principais pontos que eu acho que são primordiais. Então, esse seria a primeira parte, né, da minha apresentação. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, estou à disposição para a gente dividir e não ficar tão cansativo. A Zulma está com dúvida em dividir o quê? Dividir a apresentação. Essa primeira parte, eu falei sobre o que é o IMET e naquela visão mais geral das apresentações dos países. A segunda parte será mais voltada para a operacionalização, né, das nossas atividades e ferramentas de previsão do tempo. O Nelson tem uma pergunta: a cargo de que entidade está a meteorologia aeronáutica? A Força Aérea, né, e o DECEA. Atualmente, eles têm um centro
unificado. Os colegas do INPE me corrijam se eu estiver um pouco equivocada, mas eles têm um centro unificado que fica no Rio de Janeiro, que elabora todas as previsões e cartas e planos de voo no âmbito da aviação civil no Brasil. Civil que eu falo em termos das companhias aéreas privadas e militares. Dúvidas? Sim, são perguntas. Não sei se tem mais alguma dúvida, se os colegas Fábio, Diego... Orlando Cortez está digitando. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode levantar a mãozinha que a gente dá o espaço, tá bom? Então, vamos seguir, né? Eu acho que não tem mais dúvida, não, Morgana. Falei devagar? Sim. Sim, Morgana, está perfeito. Graças. Conseguem ver? Sim, estamos vendo. Então, nesta segunda parte, a gente vai navegar um pouco sobre como é o nosso trabalho operacional, os nossos sistemas internos, né, de previsão ferramental e os sistemas de emissão de alertas tempranos. Então, essa tela mostra o nosso portal na internet, onde na parte de tempo tem um rol de tarefas e de produtos que nós elaboramos. Este mapa no centro é um mapa gerado diariamente, no qual há uma intervenção de um meteorologista. A gente tem uma geração automática pelo modelo Cosmo, 7 quilômetros, mas há uma intervenção no sentido de um ajuste manual das nossas previsões. Então, qualquer usuário pode visualizar a saída gráfica do mapa e também pode fazer a busca por município, né? No Brasil, nós temos mais de 5.000 municípios e qualquer município brasileiro pode ser consultado. Então, a nossa previsão ela tem um rango, né, de até 5 dias. Então, para os primeiros 2 dias, essa previsão ela é por turno, manhã, tarde e noite, e no horizonte temporal, um pouco mais à frente, os 3 últimos dias, essa previsão ela traz um resumo das principais condições ao longo das 24 horas de validade. Então, a gente tem as condições locais de umidade, temperatura, vento, direção, intensidade, e facilmente o usuário pode buscar isso e também uma previsão um pouco mais estendida de forma da saída numérica, né? Então, para a gente observar a posição de municípios, além da previsão,
aparece no município onde há estação meteorológica os dados em tempo real, né? E quando não há estação meteorológica, é feito um cálculo, um algoritmo, para apontar para um município mais próximo de onde se tenha uma estação de coleta de dados. Então, o gráfico aqui, ele mostra as condições, né, temperatura, umidade, precipitação, vento, insolação, e também a gente tem o algoritmo, né, de estresse térmico, que aqui a gente usa o nome de sensação térmica, porque é uma nomenclatura mais fácil para a população e principalmente para os jornalistas, né, buscarem. Então, essa ferramenta aqui é uma saída, né, de uma pesquisa de doutorado, né, que por coincidência foi desenvolvida por mim, né, há cerca de 6 anos atrás, e qualquer município pode ter essa informação. Então, eu comecei a montar essa apresentação no dia 19, então a gente começa tudo pelo diagnóstico, né? Então, a gente tem a animação das imagens de satélite. Todos os dias, nossos previsores espalhados pelos escritórios regionais fazem as análises e tudo começa com a observação, né, do nosso paciente, que é a atmosfera. Então, nós usamos muito as imagens, né, de satélite, nos vários canais, né, infravermelho, as ferramentas aí de topo de nuvens, vapor d'água. Também temos internamente um sistema, né, que coloca as linhas de corrente, no caso as isóbaras do modelo Cosmo. Então, nós fazemos essa análise, né, em vários níveis, né, isobáricos para identificarmos, né, os principais sistemas. Avaliamos os dados, né, de superfície. Neste conjunto de figuras, a gente tem, por exemplo, uma ferramenta que nos mostra em múltiplas camadas os avisos meteorológicos vigentes para esse dia, né? No caso, tínhamos um aviso mais severo para o extremo sul do Rio Grande do Sul. Podemos plotar a quantidade de chuva, né, das últimas 24 horas, as imagens de satélite, e toda essa ferramenta ela pode ser acessada, né, em qualquer lugar do mundo por esse endereço eletrônico. Então, é feita uma análise bastante criteriosa, né, dos principais parâmetros meteorológicos, né, em todo o país, né? A gente tem aqui mapas com temperatura, umidade, precipitação. Dependendo da época do ano que estejamos, os problemas eles mudam, né? Então, por exemplo, a gente pode já ver aqui na porção central do nosso país os círculos em vermelho com as temperaturas mais elevadas, por exemplo, na região de Cuiabá, no Pantanal, temperaturas aí acima de 42 graus, umidade relativa do ar abaixo aí de 20%, vários dias consecutivos sem chuva. Nós temos também uma ferramenta desenvolvida em parceria com os meteorologistas e os desenvolvedores, que nos dá muito rápido e praticamente imediato, né, o acesso de toda a gama de informações que nós precisamos para fazer essa análise o mais rápido possível, né? Então, a gente também tem
a comparação das estações em relação aos acumulados ao longo dos meses, se essa precipitação está sendo acima ou abaixo do normal. Por exemplo, eu selecionei este caso aqui de abril de 2024, né, no Rio Grande do Sul, né, quando a gente passou por aquele evento excepcional. Meu colega Fábio ele vai trazer para vocês esses dados, então a gente com maiores detalhes, mas a gente vê aqui todas as precipitações bastante elevadas e acima da média. Então, a gente tem esse ferramental que nos auxilia no nosso trabalho diário. Então, temos links internos que já organizam as buscas de toda a gama de informações que precisamos para fazer essa análise diagnóstica, que seria esse ponto de partida inicial para as nossas previsões. Nós temos, por exemplo, este painel que tem 5 dias consecutivos com vários parâmetros, temperatura, umidade, chuva, e listadas os ROLs, né, decrescentes ou crescentes de, por exemplo, maiores precipitações em 5 dias. Então, essas ferramentas auxiliam bastante a organização, praticidade e aceleração do nosso trabalho, visto que temos poucos profissionais e muitas demandas. Este mapa aqui, por exemplo, ele mostra as maiores temperaturas, né, do dia 25 passado, né, quarta-feira, onde tivemos aí temperaturas bastante altas aí na região do Mato Grosso do Sul. Então, dá muito facilmente para se visualizar a evolução dos sistemas. A gente também observa os dados não só das nossas estações, mas os dados dos aeroportos, dos metares. Então, assim, a gente observa que o quão complexa é a atividade do meteorologista e o quão informações e habilidades ele tem que ter desenvolvidas para fazer uma análise e depois um diagnóstico. Então, há um trabalho de construção do saber e da expertise para que, no final, tenhamos a construção de uma boa previsão. Então, é preciso a gente, como profissional, mostrar que o nosso trabalho não é um trabalho simplista, é um trabalho que envolve um desenvolvimento intelectual bastante robusto. Então, a gente tem aqui, por exemplo, os dados de sondagens, né, de ar superior. Eu trouxe aqui esse dado, essa figura, que é bastante interessante na região central do nosso país, onde tem a assinatura clássica do perfil de período seco, onde a gente tem o distanciamento aqui das linhas de temperatura do ar e temperatura de bulbo seco e bulbo úmido, né? E mostrando o tampão, né? Onde a gente tem o conhecimento de como a atmosfera se comporta no período seco. E no gráfico, né, no skill de baixo, inferior, a gente tem a mudança do perfil termodinâmico quando há incursão de umidade. Então, é importante a gente falar disso, porque cursos como esse reforçam que o aprendizado contínuo e a solidificação de conhecimentos básicos, eles são essenciais na construção de um bom profissional. Então, acabamos a nossa análise diagnóstica, né? Já identificamos que o nosso paciente, a atmosfera, está com determinadas características e assinaturas. Então, internamente, a gente vai entrar no sistema de produção de cartas sinóticas. No caso do INMET, nós usamos o software Visual Weather, que não é um software livre, é um software proprietário, e o meteorologista de serviço ele vai traçar, né, os principais sistemas meteorológicos atuantes nos horários pré-definidos, né? A gente atualmente
só estamos fazendo 2 cartas sinóticas, das 0 e das 12. No passado, não muito longínquo, nós fazíamos 4 análises. Então, a gente vai desde a identificação e diagnóstico da ITCZ, né? Cavados, frentes frias, altas, então, todo um trabalho bastante delicado na construção dessas cartas sinóticas. Então, a gente pode dar zoom, né, com o auxílio da ferramenta, identificar a questão de contrastes, né, áreas onde a gente tem maiores ou menores gradientes, e assim podermos identificar com melhor precisão os sistemas que estão atuando e assim podermos prognosticar. Então, eu trouxe aqui para vocês o avanço, né, desde o dia 25, 26 e hoje do sistema que atuou sobre a região sul, né, a região também do Uruguai, né, acho que o pessoal do Uruguai está aí, e hoje a gente teve, né, na noite de ontem, esse rápido avanço dos sistemas e esse sistema trouxe consigo algumas mudanças significativas. Então, partindo dessa análise diagnóstica, nós vamos para a previsão, né? Fazer a análise dos principais modelos. Nós, no IMET, utilizamos o modelo Cosmo em 2 resoluções, 7 e 2,8 quilômetros, porém, a gente costuma dizer que nós não temos modelos de estimação, a gente tenta visualizar e, na medida do possível, comparar todas as ferramentas que temos a nosso alcance para que possamos construir a melhor previsão possível para a sociedade. Então, nós temos essa ferramenta que chama Comet, que auxilia na visualização de diferentes modelos e na comparação, como, por exemplo, os campos isobáricos aqui, a carta de superfície, e a comparação entre Cosmo e GFS. Então, nesta análise aqui, ambos os modelos estavam bem ajustados. Então, nós analisamos os principais níveis, né, isobáricos. A gente via que esse sistema na região sul, ele estava, né, associado a esse cavado que estava cruzando os Andes. Observamos pela primeira vez nesse longo período de seca na região central e sudeste do país a mudança no padrão em altitude, com a formação deste cavado, que posteriormente evoluiu para um vórtice ciclônico de ar superior. E a gente também avalia questões intercamadas, como, por exemplo, cisalhamento entre níveis médios, baixos e altos. Avaliamos a incursão de umidade, que na região nordeste a previsão é bastante complexa, né? A região equatorial, então os contrastes são muito sutis. Então, o previsor que está no Rio Grande do Sul tem um olhar, o previsor que está no Nordeste tem um outro olhar um pouco mais sensível para identificar e prognosticar determinados sistemas. Então, a gente sempre avalia, por exemplo, aqui na região Nordeste, o nível de 700, para ver a incursão de umidade do oceano para o interior. Vemos também a questão de tendências de temperatura, pressão, como, por exemplo, nessa carta, que mostrava o rápido, né, deslocamento do sistema que a gente viu na carta sinótica e a evolução, né, da alta pós-frontal com aumento da pressão para a região sul após a passagem desse sistema, que no caso seria hoje à noite. Bastante interessante, porque aqui a gente tem a análise do dia 26, com previsão para 36 horas de hoje, né? Seria hoje, dia 27, sexta-feira. Então, só voltando aqui, olha só, então a gente vê que o modelo ele teve uma boa destreza para prognosticar
o avanço e deslocamento desse sistema. Então, agora na primavera, os índices de instabilidade se tornam ferramentas bastante importantes para a nossa previsão, principalmente no Brasil Central, região Sudeste, né? Tivemos um longo período de estiagem, né, com bastante queimadas, número de dias consecutivos secos, superando aí em alguns lugares mais de 150, e a gente sabe que os modelos numéricos, eles costumam ter um delay, um atraso na identificação da transição entre o fim da estação seca e o início da estação chuvosa. Inclusive, essa previsão para o país, para o Brasil, ela é crucial, porque marca o término do chamado vazio sanitário, que é a época que não há plantação, principalmente nas áreas de maior produção agrícola, né, na região central, e o início do plantio das próximas safras de verão. Então, essas primeiras chuvas, elas são bastante esperadas, há uma expectativa e uma pressão muito grande em termos de acertarmos o início dessa quebra, né? Então, a gente pode ver aqui algumas telas do modelo europeu, que também utilizamos. No ano de 2022, a nossa equipe fez um treinamento, né, através da equipe espanhola, da EMET, né? Muito gentilmente nos foi passado os conhecimentos desse ferramental, e a partir de então, nós consultamos como usuário externo, pois não temos a licença proprietária dos produtos da SMWF, e tem sido de grande valia para nós, né, para nós outros, essas saídas do SMWF. Por exemplo, nós temos aqui uma saída que é o EFI, acho que todos conhecem, então indica aí a condição de severidade associada a esse sistema frontal que atuou nos últimos dias. Então, a gente tem acompanhado a destreza dessas ferramentas do SMWF, tem nos auxiliado bastante. Nós também, aqui, particularmente na região Nordeste, por conta da dificuldade de se fazer a previsão para a região equatorial, também consultamos as saídas do WRF nas resoluções de 30 e 10 quilômetros, que é disponibilizada pelo Centro Estadual de Alagoas, né? Então, nós avaliamos diversos campos e temos como rotina aqui no Nordeste a visualização dessa ferramenta do SMWF também. Também utilizamos saídas do ICON, 3 quilômetros, disponibilizado pela Marinha do Brasil, principalmente no que diz respeito à identificação de padrões associados a rajadas de vento, né, para a emissão de avisos meteorológicos de vento costeiro e de vendaval, que são os ventos mais intensos no interior do continente. Então, a gente tem um desafio muito grande de fazer esta previsão no sentido de identificarmos um padrão mais ventoso no interior da região Nordeste. Para que todos os senhores saibam, nós temos um dos maiores parques de geração de energia eólica da América do Sul, e essa previsão específica dos ventos é bastante importante. Recentemente, a gente teve recordes de geração de energia eólica, e a nossa previsão impacta diretamente nas atividades de manutenção e operação, principalmente das torres de geração e transmissão, e também na zona costeira, né, do Brasil, que é uma região bastante populosa,
né, principalmente no litoral, esses ventos afetando diretamente a vida da população. Eu não trouxe exemplos, mas eu vou explanar que, recentemente, mês passado, na cidade do Recife, houve o desabamento de um teto de uma igreja, onde havia sido colocado painéis fotovoltaicos, mas a estrutura não foi muito bem dimensionada, e o vento, num episódio de intensificação da circulação da alta subtropical, potencializou as rajadas e nós havíamos identificado esse padrão e emitindo avisos meteorológicos especiais. Infelizmente, na ocasião, 2 pessoas faleceram. Além das saídas clássicas dos modelos, nós utilizamos cartas confeccionadas por nossos colegas que tiveram a oportunidade de fazer o treinamento no South American Desk, os nossos colegas de São Paulo, e eles desenvolveram algumas metodologias que, se os senhores tiverem interesse, podem ter acesso. Então, diariamente, essas cartas são atualizadas, então temos combinações, né, de vários níveis isobáricos, vários índices de instabilidade, que tem corroborado para as nossas previsões. Essas telas aqui mostram a previsão para esse evento que atingiu o sul do país esta semana. Então, a gente tem a utilização de vários índices, né, e a elaboração de cartas de avisos que ajudam no fechamento de uma área que venhamos a colocar esses avisos meteorológicos. Por exemplo, nesta lista aqui de imagens abaixo, no canto inferior, a gente tem uma saída de granizo, né? Um algoritmo que aponta uma condição favorável à formação de granizo. Mais à frente, aqui na última carta da direita, a gente vê o avanço, né, da linha de instabilidade com o avanço do sistema frontal, muito parecido com o episódio de instabilidade que tivemos na noite e madrugada passada. Então, essas cartas têm nos auxiliado bastante. Também, muito gentilmente, temos consultado as cartas do CPTEC e INPE, né? Nós temos uma relação muito boa com os colegas, e diariamente a gente consulta essas cartas do GPT, e neste episódio da frente fria que trouxe essas chuvas para a região sul, a gente pode identificar que realmente havia um sinal, né, de mudança, no caso aqui, do geopotencial e da vorticidade associada a esse sistema. Mas na região equatorial, temos um desafio muito grande, como já havia comentado, no sentido de identificarmos padrões associados às ECIT, e no inverno também aos distúrbios ondulatórios de leste. Então, essas cartas do GPT também nos auxiliam bastante. Então, para finalizar esse rol de ferramental, então a gente traz aí uma simbologia, né, em termos mais rápidos de como se faz uma previsão, né? Então, a gente tem toda a gama de informações, de dados, os modelos, as análises, e, por fim, isso gerando uma previsão que vai sair para o usuário, gerar uma informação, uma tomada de decisão, não só para a sociedade, mas também para os órgãos oficiais. Então, essa tela é a tela do nosso sistema interno, né? Ele chama Previmet. Então, o operador, o meteorologista, ele entra aqui com o seu cadastro. Nós temos aqui o rol de tarefas que tem, e este mapa aqui é um mapa que já vem preenchido com
a saída do modelo Cosmo 7 km. Normalmente, na maioria dos casos, fazemos uma retificação quase que por completa dessa saída para termos um ajuste mais fidedigno da realidade. Nas imagens de baixo, a gente tem o ajuste para as capitais, como eu havia mencionado anteriormente. No Brasil, nós temos mais de 5.000 municípios. Então, seria quase que impossível, com o pessoal, com a equipe que temos, fazer ajustes para cada município. Então, esses ajustes mais finos são feitos apenas para as capitais e alguns municípios, alguns eventos por demanda. A gente tem uma tela que depois, mais na frente, eu vou mostrar, que pode trazer também não só a previsão, mas os dados das últimas 24 horas. Então, essa seria a parte dos avisos meteorológicos e a parte das previsões e dos avisos meteorológicos. A gente vai na sequência. Eu vou dar uma pausa aqui para a gente entrar no nosso sistema de previsão. Vocês conseguem ver a minha tela? E estamos vendo, Mariana. Sim. Então, Só que as letras estão um pouquinho pequenininhas. Pequena. Deixa eu tentar. E agora? Agora melhorou. Obrigada. Sim. Então, vamos lá. Eu vou só voltar aqui para o nosso site. A gente vai fazer uma viagem, como se estivéssemos com um usuário externo e vamos entrar no sistema. Então, aqui é o nosso site, né? Como eu havia colocado na apresentação. Na aba superior, a gente tem as temáticas, né? Tempo, clima, dados, satélites, enfim, um rol de produtos e temas. E mais abaixo, a gente tem os mapas dos avisos, da previsão, satélite e a previsão numérica. Então, vamos focar agora na previsão do tempo. Então, este mapa aqui é um mapa que o usuário acessa, né? Aqui a previsão por município, no caso aqui, por default, está Brasília. E se a gente vir aqui embaixo, tem em tempo real as condições climáticas de Brasília. Então, mais cedo, a gente teve uma mínima de 18 graus, com sensação térmica de 16, e agora, às 10 horas da manhã, a última observação, a temperatura já subiu, né, de 18 para quase 30. Então, variações bastante significativas. Então, a previsão para Brasília, agora de manhã, é de poucas nuvens com névoa seca. A gente vê isso aqui no mapa. E se clicarmos mais adiante, temos a previsão detalhada para os 5 dias. Então, como é que essa previsão foi feita, né? Então, vamos, antes disso, passar para a carta sinótica. A gente já viu como é que a carta sinótica ela foi construída, né? O nosso operador entrou lá no Visual Weather e traçou, né, identificou os principais sistemas meteorológicos. A minha rede está ruim, que está bem lenta, está demorando um pouquinho a abrir. Mas, por exemplo, aí eu saí da minha... só voltar aqui. De uma visualização de usuário externo. Minha rede está lenta. Para usuário interno. Então, eu consigo visualizar a previsão de Brasília internamente como operador e posso realizar alterações. Posso colocar variações de mínima, máxima, vento,
A gente tem todas as condições de tempo listadas, lógico que eu não vou salvar. E esse ajuste é feito manualmente para as nossas 27 capitais. Além disso, a gente tem um mapa, né, de previsão. Vamos ver se ele me ajuda aqui. Foi rápido. Então, o mapa, por default, ele vai vir limpo, que se eu pedir para projetar, ele vai projetar as condições da saída do modelo. Então, eu posso facilmente navegar. Então, é uma ferramenta georreferenciada. E se eu quiser fazer alguma alteração, por exemplo, vamos lá, aqui em Brasília, tá muitas nuvens com possibilidade de chuva. Isso é para o dia 29. Se eu colocar, que a previsão está diária, se eu mudar aqui para turno, ele vai me dar o dia de hoje e o dia de amanhã. Muito provavelmente, na previsão de amanhã, a gente tem uma possibilidade de chuva com o avanço desse sistema. No período da manhã, não, mas no período da noite, certamente. Então, aqui, ó, muitas nuvens com possibilidade de chuva. Então, toda essa área aqui foi modificada, né, foi feito um ajuste no sentido de termos a condição meteorológica que o meteorologista assim definiu. Só que antes de realizar isso, a gente faz um briefing diário às 8h30 da manhã. Eu vou fazer só um exemplo aqui, de Recife, tá? Previsão de Recife é muitas nuvens. Então, eu quero para amanhã condição de céu claro. Então, eu venho aqui e faço o meu polígono de interesse. Salvo. E se eu realizar essa publicação, automaticamente vamos ter essa alteração no site. Eu não vou fazer isso para não alterar a previsão. Então, há esse ajuste, né, de até 5 dias, que facilmente o previsor faz a criação, né, de polígonos. Então, rapidamente, ele faz esse ajuste. Além disso, a gente tem a previsão resumida, que eu havia trazido lá na apresentação, mas talvez as letras tenham saído bem pequenas, por turno resumido, que traz a variação das principais variáveis ambientais nas últimas 24 horas. A internet voltou a ficar um pouco mais instável. Caiu. Após a elaboração dos mapas de previsão e do ajuste pontual das capitais, as previsões elas são enviadas por e-mail para o rol de usuários cadastrados e ficam atualizadas no nosso site. Então, basicamente, é uma ferramenta muito simples de se trabalhar. Então, agora a gente vai partir para uma terceira e última etapa da nossa apresentação, que é falar um pouquinho do nosso sistema de avisos meteorológicos. Eu gostaria de saber se a gente tem alguma dúvida até este momento. Tem muitas perguntas. Se a Ariane puder me ajudar, então, se puder, a liberação das cartas no Comet, é isso? O Martim. Então, posteriormente, eu vou deixar o meu e-mail
e seria interessante, quem tiver interesse, falar, né, que viu as apresentações, a apresentação, e a gente encaminha isso para os nossos chefes, né, para que eles vejam o quão importante socializar essas informações. Alice, qual o programa que utilizam para realizar as cartas sinóticas? É livre, é o Visual Weather, né? Ele, infelizmente, não é um software livre, ele é proprietário, e é da IBL, né? A Nathalie colocou. Não é livre, é pago, tá? Você está conseguindo acompanhar, né, Morgana? Estou sim, tá obrigada. Bom, tá. Aqui no Uruguai, nós utilizamos na parte aeronáutica, é isso? Morgana, os produtos do Centro Europeu. Os produtos do Centro Europeu nós utilizamos como usuários externos. Nós não temos o uso como usuário interno. Então, é cansativo, porque as análises são muito diversas, né? A gente fica tendo que abrir, acho que a maior dificuldade é essa, ter que abrir várias abas em locais diferentes. Então, isso dificulta um pouco mais o nosso trabalho. Alguns podem incorporar o Visual Weather. Ah, que legal. Né? No modelo europeu, alguns se podem... É isso? Não sei se eu estou entendendo muito bem, Nathalie. Alguns produtos do modelo europeu... Hola. Me refería a que tú mostraste de la página del INPE algunos mapas de precipitación, algunas alertas, los datos que responden como a valores de modelos, que son, por ejemplo, datos de precipitación, ¿son modelo propio y se pueden descargar o es solo de visualización? Y si se pudieran descargar, ¿de qué resolución son? Espacial. Eles podem ser salvos, eu só não sei te responder com precisão a resolução espacial das cartas do INPE. Depois a gente pode consultar e te enviar a resposta correta. Orlando, do Chile, se pode... Pode falar, pode hablar. No. No, te decía que gracias ya. Gracias. Nathalie? Sí, te decía que gracias. Não por isso. Aí a Alice está dizendo que já conhece e as facilidades. O Orlando do Chile está perguntando as responsabilidades dos prognósticos de cada centro e a informação é centralizada em Brasília. Atualmente, a previsão ela é segmentada, dividida nos centros regionais. E Brasília faz a elaboração dos mapas, porém, a previsão pontual é feita dividida. E Brasília divulga, então a responsabilidade central é da sede. Morgana, eu vou precisar me ausentar um pouquinho, mas a Rocio está na sala, e qualquer coisa que precisar, só comunicar com a Rocio, tá bom? Tá joia, obrigada. Daqui a pouquinho eu volto, viu? Muito obrigada pela apresentação. Muito legal. Parabéns. Obrigada. Orlando está dizendo que no Chile a distribuição é similar. E agora, tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Partimos para a última parte da apresentação. Eu estou meio perdida aqui com a hora. Olha aqui. O relógio do computador que eu estou, ele está adiantado. Então, alguma dúvida mais, pessoal? Não? Então, vamos
Adiante. Vocês conseguem ver a apresentação? Sim, estamos vendo, Morgana. Sim. Então, nós partimos da parte de análise, diagnóstico e previsão. E agora vamos falar um pouco da emissão dos avisos e alertas tempranos. Então, o objetivo da criação dos avisos é justamente informar, principalmente, a Defesa Civil Nacional sobre a possibilidade de um evento severo que venha realmente a impactar significativamente na vida, né, e na propriedade das pessoas. O aviso, como eu falei, no âmbito do IMET, ele é destinado principalmente para a Defesa Civil, em seguida para o público em geral, né? A gente tem uma grande demanda da imprensa que realmente se apropriou das nossas informações. Outros órgãos públicos utilizam também os nossos avisos, a Agência Nacional de Águas. Depois eu posso falar um pouquinho mais, que a gente tem esse trabalho das escalas de tempo e clima se sobrepondo, e o meteorologista da oficina operacional, ele meio que tem que também entender de clima e fazer essa ponte entre as duas escalas, né? Nós também fornecemos essas informações que as empresas privadas divulgam, e o que é muito legal é a gente ver que, ao longo dos anos, né, a sociedade, o público leigo, ele tem se apropriado dessa informação. Então, o uso dessa tecnologia tem sido muito positivo. Então, os nossos avisos, eles têm riscos de severidade, né? Utilizam o CAP, né, que é o Common Alert Protocol, que eu acho que a maioria de vocês já utilizam. A gente tem algum detalhamento aqui de uma visão mais computacional, de como o sistema foi concebido lá em 2014, né? Como esse modelo de negócio foi construído. Eu vou passar adiante, porque assim, eu acho que é interessante a gente ver essa linha do tempo, né? E como eu vivi a construção ao longo desses 18 anos, é bastante interessante ver como essa evolução se deu, embora a gente tenha tanta escassez, né, de recursos financeiros e orçamentários. Então, em 2005, os avisos meteorológicos, eles eram feitos manualmente, né? Eles eram escritos como um documento, né? Havia uma numeração que se iniciava no início do ano, e, de forma manual, esses avisos eram disseminados para os diversos usuários. Então, durante esses 5 anos, né, que transcorreram de 2005 até 2010, nós não tivemos mudanças significativas. Só que em 2010, só vou adiantar um pouquinho mais, houve um projeto da União Europeia, no qual houve um aporte de recursos, e o nosso pessoal ele foi treinado, né? Alguns dos nossos meteorologistas foram ao Centro Espanhol para conhecer como o meteoalarme foi concebido, como se trabalhava, como se era confeccionado, né, os vários alertas no âmbito da União Europeia. Né? Então, em 2010, foi o marco inicial e decisivo dessa transição, digamos, tecnológica, e esse avanço todo que a gente vive hoje. Então, o marco inicial foi 2010. Em 2014, a gente teve a introdução do CAP, né? A gente tinha uma equipe não muito robusta de TI, mas pessoal muito empenhado,
Então, foi introduzido o formato CAP, foi feito o avanço também da disseminação no Google e a primeira reestruturação no estilo do método alarme, né? Então, em 2010 se iniciou o projeto, em 2011 já se tinha um protótipo, né? Então, inicialmente, esse protótipo tinha um nome, Alerts AS. Ele foi concebido para não só termos essa plataforma unificada utilizada pelo Brasil, mas também por países da América Latina, né? Eu cheguei a participar de algumas reuniões, se eu não me engano, eram semanais, nas quais acho que Uruguai, Argentina, Paraguai participou. Infelizmente, essa ideia ela não foi adiante, né? Então, inicialmente, o nome que a gente tinha era Centro Virtual. Em 2015, passou-se a se ter o Alerts S. E também foi colocado o formato CAP, como um formato, né, de fácil disseminação, o padrão oficial para eventos extremos, né, tanto no âmbito meteorológico, hidrológico, enfim, de vários ramos aí da ciência, com todas essas facilidades, né, computacionais e de disseminação do formato em sistemas de comunicação, né? Então, isso facilitou bastante e foi realmente um marco decisivo para nós. Então, aqui é só uma tela de como é que a mensagem é feita, né? Tem um cabeçalho, então, acho que todos os anos, acho que é feito um seminário do CAP, acho que é o senhor Elliot que comanda isso. Então, assim, ainda hoje tem todo esse avanço do CAP, a disseminação para os países implementarem o protocolo, né? Em 2016, houve realmente a disseminação dos nossos avisos, alimentando as plataformas do Google. Em 2017, não sei se tem algum colega do Uruguai que possa relembrar isso, mas houve uma inicialização de conversa, de troca de informações e de fornecimento aí desse material que já havíamos construído para os colegas do Equador. Então, infelizmente, de 2018 até hoje, ou seja, nos últimos 6 anos, a gente não teve avanços em termos de melhoria no sistema. Na verdade, assim, a gente tinha o Alerts S e, só voltando aqui, se eu não me engano, em 2019, foi feita uma migração, né? O Alerts S, ele migrou para dentro do Previmet. Então, vocês já conseguem ver a tela que eu estou mostrando, né? A tela mudou. Então, esse formato de vermos os avisos, ele foi alterado, né? E a gente não tem mais a plataforma Alerts, né? Nesse formato que nós tínhamos em 2017 e 2018. Né? A plataforma Alerts ela foi toda migrada para dentro do portal do IMET. Depois a gente volta lá no Previmet para navegarmos dentro do sistema de confecção dos avisos. Para a gente entender um pouco dos tipos de aviso que a gente emite, a gente tem que ter em mente, mais uma vez, a dimensão continental do nosso país, a diversidade de sistemas meteorológicos e de eventos gerados por esse. Então, a Defesa Civil Nacional tem, em consonância, né, com os protocolos internacionais,
o Código Brasileiro de Desastres Naturais, que se chama COBRAD. Então, todo o protocolo do Alertas, ele foi construído junto com o pessoal da Defesa Civil. Então, foi feito um grupo de trabalho para definir os eventos e esses serem mais similares a os descritos pelo COBRAD, né? Então, a gente tem um trabalho de informar a população que o que é feito no âmbito da meteorologia está diretamente relacionado com a proteção e defesa civil, que não são coisas dissociadas, né? A gente anda de mãos dadas. Então, os nossos avisos, eles seguem limiares de cores, né? E tem riscos associados, né? Acho que é um padrão de todos utilizarmos as cores, né? No nosso caso, nós não temos o verde, mas começamos pelo nível 1, que seria o perigo potencial, nível 2 é perigo, na cor laranja, e o grande perigo, que seria o vermelho. Ano passado, nós tivemos uma inicialização de um grupo de trabalho para revermos os nossos avisos, porque eles têm umbrales, né, limiares aqui genéricos para um país de dimensões continentais. Então, a gente sabe que a chuva que causa um dano na cidade do Recife, na cidade de São Paulo e na cidade de Porto Alegre, tem umbrales distintos. Mas isso é um desafio que a gente tem consciência e que a gente começou a pensar em refinarmos. Inclusive, eu fui incumbida de começar a fazer essa pesquisa, né, junto com o meu colega Mamedes, que está passando por um problema de saúde. Então, a gente só teve uma inicialização. Inclusive, foi feito um contato com os nossos colegas da Argentina, né, que eles estão bem à frente em relação a esse refinamento. Os nossos colegas uruguaios também, eu falo deles porque são os que a gente tem contato mais próximos, né? E tivemos uma apresentação, né, do sistema argentino, o Marco Salcedo, se eu não me engano, esse é o sobrenome dele, nos fez muito gentilmente uma apresentação. Mas só para que os senhores tenham noção que esses umbrales são genéricos e tendem a alcançar de forma geral as várias regiões do nosso país. Atualmente, né, no final do inverno e primavera, as ondas de calor, né, desde o ano passado, tenha sido o evento climático que mais tem nos sido desafiador, né? Além, logicamente, dos eventos extremos de chuva, mas isso vai ser tema de uma próxima discussão. Então, aqui a gente tem o detalhamento da descrição, por exemplo, para as chuvas. Cada aviso, além da descrição, ele traz uma instrução, que seria o que vem acompanhado desse evento, né, se vem descargas elétricas, e o que fazer, porque sempre a gente é questionado o que fazer. A chuva forte prevista, mas o que o cidadão comum tem que fazer? Então, a gente não pode se omitir. Então, foi uma das formas na construção do sistema que se buscou, de forma mais genérica, colocar informações de impactos. Como é que os avisos são construídos? Igualmente, na definição das previsões, é feito o briefing. Eu coloquei briefings, porque além do briefing interno, com vários colegas das oficinas regionais, recentemente, a partir desse ano, a gente participa do briefing com a Defesa Civil Nacional e as agências do governo federal que estão relacionadas com tempo e clima, né? O colega Fábio também participa pelo INPE, os colegas do CEMADEM. Então, há uma troca muito grande em relação à visão de cada agência e, para isso, termos, no final, um produto de emissão de avisos, né? Então, a gente tem essa definição
E o aviso meteorológico de grande perigo, que é o vermelho, ele tem um protocolo específico para ser seguido. No início do sistema de emissão de alertas tempranos, dos avisos meteorológicos, lá em 2018, a emissão de avisos vermelhos de grande perigo não eram tão frequentes. Então, havia um cuidado e, na verdade, até um receio de se emitir, né? Então, foi criado um protocolo para essa emissão. Hoje, 2024, a gente vê que cada vez mais está sendo frequente termos que colocar avisos meteorológicos de grande perigo. Então, a gente vem sentindo que os eventos têm sido mais extremos e mais frequentes. Então, aqui é uma tela do nosso sistema, mas eu acho que é bem mais legal a gente ir lá no sistema e navegar por dentro da ferramenta. Então, mais uma vez, a gente vai fazer uma viagem, né? Eu saí de usuário externo, né? Usuário externo, eu sou um usuário externo, que estou navegando no site do IMET, né? Então, aqui tá os avisos meteorológicos, aqui estão os avisos meteorológicos que foram emitidos hoje, né? Se o usuário ele quiser maior detalhe, ele pode clicar aqui no mais, ou pode clicar em cima da bandeira do aviso, para se ter maiores detalhes. A internet está bem lenta, mas como a gente tem hoje, né, a oportunidade de entrar no sistema, a gente vai vir aqui, avisos, novo aviso, né? Vou fechar aqui para tentar ficar mais rápido. E se eu clicar em hoje, então eu vou ter aquela visualização da página. E se eu clicar em futuros, eu vou ter também a oportunidade de ver os avisos futuros. E como o aviso é confeccionado? Similarmente ao sistema de previsão, né, eu tenho a separação aqui de grau de severidade, por exemplo, perigo, a condição, que seria o evento, né, então tem um rol de eventos meteorológicos, né? Por exemplo, ventos costeiros. Eu posso colocar aqui a data inicial e a data final e começar a desenhar o polígono. Então, feito o desenho do polígono, eu não coloquei aqui a data, eu posso, por exemplo, checar aqui se o município de João Pessoa foi inserido, né, no polígono. Então, ele printa aqui, ele destaca que o município de João Pessoa foi inserido. E se eu clicar aqui em checar o F, eu posso verificar qual estado, qual unidade federativa do país está sobre a mesma condição. Isso é um problema, porque às vezes a gente quer delimitar com um pouco mais de precisão. Então, essa ferramenta, essa usualidade nos ajuda bastante. Então, se a gente publicar, eu não vou fazer isso, a gente tem o aviso meteorológico elaborado, né? Uma coisa que pode ser feita também o acompanhamento desses avisos. Se eu cliquei aqui, aviso, listagem, eu posso ver os avisos meteorológicos que foram publicados desde 2021, se não me engano, está nesse formato. O aviso ele tem um ID de sistema, o ID do aviso, grau de severidade, data de início, fim, o meteorologista que elaborou, e eu posso visualizar, por exemplo, esse aviso de onda de calor, né, que o colega Heráclio fez. Então, eu consigo ver o aviso e ver o histórico. E eu posso alterar, né? Alterar
tanto o grau de severidade, quanto cancelar o aviso, e também o período, sempre alterando o período de expiração, o limite final do aviso, nunca o limite inicial. Isso é um dos termos do CAP, né? Na elaboração de um aviso meteorológico, tem alguns padrões que são prefixados. Então, eu nunca posso modificar a data de início, mas eu posso modificar o grau de severidade. O que é que normalmente acontece? No aviso de onda de calor, normalmente ele começa com amarelo, porque diz respeito não à intensidade, mas sim ao número de dias de atuação do fenômeno. Então, você vai elevando o grau de severidade e modificando o período de atuação, de validade do sistema, do fenômeno. E você também pode monitorar nessa funcionalidade, que é uma funcionalidade que eu coloquei lá na apresentação. Eu não sei se vai demorar muito aqui para carregar. Eu tenho ele aqui pronto. Só que para um evento de chuva, né? Aparece o polígono e as estações meteorológicas relacionadas a esse polígono. Então, o operador ele pode colocar aqui alguma anotação do que aconteceu e pode colocar algum arquivo. E isso é bastante interessante porque nos ajuda na criação de um banco de validação dos nossos avisos. Atualmente, essa funcionalidade ela não é muito explorada porque nós não temos pessoal, infelizmente, para alimentá-lo, né? Então, há uma potencialidade de melhorarmos a verificação dos nossos avisos, mas, infelizmente, hoje, por conta da falta de pessoal, isso não é feito. Ontem à noite eu estava atualizando a apresentação, e eu estava na dúvida do que colocar e querendo mostrar para vocês assim, a evolução desse sistema que atua na região sul. Então, a gente tem outro produto aqui, que é das imagens de satélite, juntamente com as estações meteorológicas, né? A gente tem esse sistema que nos auxilia a visualizar a evolução, no caso da chuva, e acompanhar também no que diz respeito a metadados das estações convencionais. Ajuda também a identificar estações que estão detectando chuva, onde a condição meteorológica é desfavorável, né? E eu trouxe aqui para vocês verem o quão é desafiador, né, se fazer a previsão e, além disso, emitir avisos meteorológicos especiais, principalmente nessa época do ano, que é uma época de transição. Então, a gente vê aqui Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, que estava sofrendo, né, com vários dias consecutivos sem chuva, São Paulo, queimadas, temperaturas elevadas, e rapidamente, com a formação e desenvolvimento desse sistema, as células convectivas realmente se espalharam e se deslocaram muito rapidamente. A gente vê na imagem do radar também ecos com DBZ aí bastante elevados, a legenda não está aí, mas, por exemplo, Bataguaçu. Bataguaçu é um município do Mato Grosso do Sul que fica bem próximo da divisa de São Paulo. Eu não conectei o WhatsApp Web, mas eu queria mostrar para vocês um vídeo que o colega mostrou ontem, né, que é uma chuva bastante significativa. Então, se a gente entrasse ontem à noite no nosso site, Bataguaçu tinha uma condição meteorológica, olha só, de onda de calor, baixa umidade e também tempestade. Olha quão desafiador é para nós fazermos previsão em condições de tempo tão distintas. Eu vou do extremo da ausência de chuva, que provoca temperaturas elevadas, a uma condição de tempestade, né? E a nossa previsão no período da noite era de muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. No período da tarde,
a umidade relativa do ar ficou aqui na casa dos 20%, 17%. Se nós observarmos, eu vou tentar aumentar aqui a imagem, naquele gráfico que a gente consegue visualizar o dado da estação, nós tivemos temperaturas na casa dos 35 graus em Bataguaçu no período da tarde, e no período da noite choveu, uma chuva forte, 41 milímetros, com rajadas de vento. Então, toda essa condição que a gente tinha prevista no período da manhã, realmente ela veio a se confirmar, né? E isso é bastante gratificante, mas também bastante desafiador. Então, mais cedo, eu consegui pegar uma tela do aviso de tempestade que estava vigente sobre, né, a porção do Mato Grosso do Sul, com o avanço do sistema frontal, e essa animação da imagem de satélite do canal infravermelho já é uma imagem de hoje, mais recente, que mostra realmente já o avanço do sistema, né, para a região sudeste, e já o padrão de mudança, né, que traz essa... não dá para ver com muitos detalhes aqui, porque seria bom a gente também ver, principalmente a imagem do visível e outros canais com maiores detalhes, para ver o quão intenso essa condição dessa instabilidade se desenvolveu entre o Mato Grosso do Sul e São Paulo. Aí, mais uma vez, voltando em termos de ferramental e controle, os nossos avisos meteorológicos, eles têm um controle de qualidade no tocante de termos uma estatística de quantos avisos emitimos, de qual percentual vai do nível 1, né, que é o perigo potencial, até o grande perigo, quais os eventos que tiveram maiores emissões, né? Então, eu fiz algumas capturas de telas. Eu vou, mais uma vez, voltar aqui para o sistema interno para a gente ver quão interessante então, essa geração dos relatórios, né? Então, a gente escolhe, por exemplo, aqui o período, né? E podemos observar, por exemplo, em abril deste ano, eu vou colocar aqui de 29 de abril a 3 de maio, né? E foi um período assim, bastante crítico para a região sul, né? O colega Fábio depois vai mostrar com maiores detalhes. Então, nesse curto período de tempo, nós tivemos 6 avisos de grande perigo emitidos, né? E desses avisos, eles foram todos de chuva, de acumulado de chuva, e a gente tem aqui o Rio Grande do Sul, com a emissão de 14 avisos, né? Aqui a gente tem, não tem a segmentação do grau de severidade, mas há internamente essa ferramenta de controle. Até 2018, nós também tínhamos a certificação do ISO 9001, né, que é o controle de gestão da qualidade. Então, todos os nossos processos, eles são mapeados, e embora a gente não tenha tido mais recurso financeiro para manter a certificação, né, porque a gente precisa ter recurso para pagar a auditoria externa para validar isso anualmente, nós continuamos fazendo os relatórios para termos esse histórico e essa memória do quão o nosso trabalho é valioso, né? Então, as nossas previsões são criticadas, nós temos um índice de acerto para cada capital. Eu trouxe de forma simplista aqui um gráfico, mas é feito um acerto por parâmetros meteorológicos, né, condição de tempo, vento mínimo e máxima, e cada região do país tem um objetivo, né? No que diz também aos sistemas meteorológicos, mais recentemente a gente incorporou um algoritmo, né, dos nossos colegas do INPE de contagem dos fenômenos, né? Então, além da verificação das previsões, a gente tem internamente o controle dessa parte mais técnica. A nossa demanda por laudos meteorológicos, que são o quê? São as demandas da justiça, né?
A gente, anteriormente, até 2018, nós tínhamos os atendimentos para toda a população. Então, isso demandava muito tempo nosso, então foi feita uma revisão da legislação e atualmente a gente só atende às demandas judiciais para efeitos de sinistro, mas mesmo assim é um número bastante alto. Nós temos o acompanhamento do número de avisos, dos atendimentos à imprensa, e eu já estou chegando ao final, e eu gostaria de agradecer a todos e dizer que, sim, é um prazer imenso poder mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Eu não sei que horas são. Deu meia hora para perguntas. Muito obrigada, Morgana. Excelente apresentação. Muito valiosa todas as informações que trouxe para nós. Temos a pergunta da Lucia. Bom dia, Morgana. Com respeito às alertas, avisos vermelhos, é emitido pelos meteorologistas de plantão por decisão própria, em virtude de suas análises sinóticas, ou ele tem que internamente ter a autorização da chefia? É feita uma avaliação, né? Por exemplo, temos o meteorologista sozinho no centro de previsão, numa situação mais crítica, né? Ele entra em contato com os colegas via grupo de WhatsApp e socializa a dúvida que ele tem. Então, ele sugere a criação ou então a elevação do grau de severidade e, normalmente, a chefia ela tem que dar o aval, mas, recentemente, como eu comentei, a gente tem feito uma desburocratização da emissão desses avisos. Mas o colega, na maioria das vezes, ele tem o aval da chefia e a socialização dessa proposição da dúvida com os demais. Tá, ela faz outra pergunta também. As alertas são feitas pela sede de Brasília ou regionalmente? Diariamente, após o briefing, a gente tem uma propositura das áreas de alerta. Dependendo do dia, o previsor de Brasília ele pode decidir, né, em comum acordo, fazer sozinho os avisos. Dependendo do dia e do sistema meteorológico que esteja atuando, nós separamos para que haja uma divisão de tarefas igualitárias. Por exemplo, nesse caso desse sistema frontal último, o pessoal do nosso distrito de Porto Alegre ficou responsável pela emissão dos avisos e, em comum acordo com o pessoal de São Paulo, por conta da área do Mato Grosso do Sul, eles ficaram responsáveis por fazer esse monitoramento e avaliação do progresso e deslocamento dos avisos. Então, a sede, ela delega isso para os distritos de acordo com a situação. Por exemplo, eu falei dos avisos de vento costeiro e de ventos continentais, né? Que, no caso, o Código Brasileiro fala que são os vendavais. Então, a gente tem até um tabu do pessoal não querer colocar o aviso de vendaval por conta de termos uma demanda muito grande da imprensa e um alarde por conta da nomenclatura. Então, assim, foi feita uma construção, principalmente ao longo desses últimos 2 anos, de informação, e a área que propõe colocar o aviso, por exemplo, o litoral da região Nordeste. Então, o Nordeste vai fazer o aviso, monitorar e ficar responsável até a expiração. Ótimo, Morgana. O Heriberto, ele menciona que foram excelentes informações compartilhadas por você. Parabeniza
e ele fala que esperam tirar o melhor do proveito dessas informações. A Ana está fazendo uma outra pergunta. Como fizeram para estimar os limiares de vento e chuva? Sim, deixa eu só voltar aqui a apresentação. Fica mais fácil. Então, por exemplo, nós temos uma descrição das chuvas intensas com limiares entre 20 e 30 milímetros ou até 50 milímetros por dia. Então, na literatura, nós buscamos, baseado no... Está me fugindo o nome agora, mas nós temos o manual, Manual de Observações Meteorológicas. Então, nesse manual, que foi confeccionado de acordo com os principais guias da OMM, nós tivemos nosso primeiro norte. E, além disso, fomos buscando na literatura, em artigos nacionais, valores que nos dessem uma maior delimitação desses valores. Por que os 60 milímetros, no caso do aviso de perigo laranja? Porque lá no Manual de Observação Meteorológica e nos guias da OMM, reportam, né, que uma chuva acima de 60 milímetros por hora é considerada uma chuva forte, né? E esse limite acima de 60 milímetros e até 100 milímetros, uma chuva mais intensa ainda, que seria o grande perigo. Mas, como eu comentei anteriormente, são umbrales muito genéricos, mas que, na nossa experiência desses últimos 6, 8 anos, tem refletido uma realidade da maioria das regiões. Obviamente, precisamos melhorar, e como temos uma capacidade de pessoal bastante limitada, isso não foi possível, né? Eu espero que, num curto e médio prazo, a gente possa fazer isso, e dependendo de como o governo brasileiro ele defina aqueles pontos críticos que eu havia comentado, a gente pode ter uma maior contribuição dos estados federativos nos ajudando nessa previsão. Assim, eu acho que, na minha visão, é muito desafiador a gente fazer previsões de médio prazo, né, de até 5 dias, para um país tão grande. A gente vê hoje muito se falando em nowcasting, mas eu acredito, assim, né, não fazendo uma crítica não positiva, mas a gente tem que, primeiro, no meu ponto de vista, estruturar a nossa previsão sinótica, né, que é o passo fundamental, para depois a gente ter uma definição, né, governamental de como essa previsão de curto prazo seria melhorada, e essa previsão de curtíssimo prazo poderia ser inserida, e a população, que é o principal consumidor, ter essa informação de forma útil, né? Tá ótimo, Morgana. Ana, sua pergunta estaria respondida? Eu acho que sim. Tá bom. Então, podemos passar para a próxima pergunta. Orlando, do Chile, pergunta se esses intervalos usados para gerar as alertas são trabalhados com as instituições da Defesa Civil, para que os sistemas de previsão ativem as alertas, as alarmas? Na construção do sistema, né, de alertas,
lá no início, a gente teve a participação dos colegas da Defesa Civil Nacional, né, que aqui no Brasil é a sigla SENAD, né? Inclusive meteorologistas participaram dessa construção, né? Mais recentemente, a gente tem algumas pesquisas mais avançadas, mas na concepção inicial, sim. Ótimo. Morgana, o Heriberto também está perguntando, vocês consideram os municípios mais vulneráveis para a consideração desses limiares de intensidade de chuvas para determinar os diferentes níveis das alertas? Não, né? Os nossos umbrales são genéricos, mas no Brasil a gente tem o CEMADEM, né, que é o Centro Nacional de Desastres Naturais, que faz o monitoramento de algumas centenas, acredito, de municípios que têm áreas de vulnerabilidade mais bem definidas. Então, assim, é nesse contexto que a gente precisa evoluir mais na ferramenta, mas de forma geral, não. Os limiares são genéricos. Legal, bacana. Se alguém mais tiver alguma outra pergunta, pode levantar a mãozinha. Eu acho que Morgana não tem mais comentário ou pergunta. Então, você quer pontuar alguma coisa mais? Eu mencionei a questão da previsão de curtíssimo prazo, né, do Nowcast. Embora nós oficialmente não fazemos o Nowcast, mas os colegas eles ficam nesse monitoramento. Eu acho que a meteorologia ela é um vício, quem entra não consegue sair, né? A gente faz porque ama e o senso de responsabilidade é muito grande. Então, na eventualidade de acontecer um fenômeno de alto impacto, como foi o do Rio Grande do Sul, ou mesmo esse sistema agora que passou, os colegas eles ficam monitorando e fazem as alterações e as retificações da previsão, dos avisos. E isso é uma previsão de curtíssimo prazo, né? Embora oficialmente nós não temos implementado. Acho que é isso. Ok. O Fábio isso. Fábio, à vontade. Não te escutamos, o microfone está mudo. Deve estar baixo, de repente. Ainda não estamos te escutando, Fábio. Não, ainda não. De repente, do computador. Pode escrever também, de repente, no chat. Não estamos te escutando, Fábio. Enquanto que o Fábio estiver resolvendo o problema do fone dele, a Lucia perguntou: as apresentações da Morgana vão ser colocadas na plataforma Moodle? Sim, né, Morgana, você autoriza nós colocar na plataforma, né? Não, Fábio, ainda não deu. Tenta entrar no celular, pelo celular, Fábio.
Vamos aguardar um pouquinho. Tá. Isso, a Lucia estava perguntando se vão ser colocadas as suas apresentações na plataforma. Podem ser disponibilizadas? Sim, eu vou passar para o Diego. Tá ótimo. Perfeito. Agradecemos muito. Eu espero que todos tenham, assim, achado que foi proveitoso, né? Fiquei tentando uma maneira de elaborar para que todos se sentissem dentro do nosso centro de previsão e sentissem os desafios. Foi muito claro e didático, Morgana. Realmente, eu particularmente aprendi bastante do trabalho que vocês fazem. Realmente é muito trabalho mesmo, muita coisa. O Brasil é um país muito grande. Realmente a responsabilidade de vocês também é ampla, né? Vocês estão me ouvindo já? Agora sim, Fábio. Eu saí e entrei na sala, mas continuei pelo computador. Pode falar, tranquilo. Tá ótimo. Não, é só para agradecer a Morgana, a Rocio aí, pela condução hoje da aula, agradecer a todos os participantes aí também. E na próxima segunda-feira aí eu dou continuidade mostrando um pouco os produtos do que tem disponíveis no site do CPTEC, do INPE, e vou trazer também para vocês um estudo de caso, né, daquela chuva do Rio Grande do Sul, para a gente trocar uma ideia, né? E esse evento que foi bem trágico, né? E já convido também, deixo aqui o convite para os colegas aqui da América do Sul, também caso vocês tenham algum estudo de caso em particular, de tempo severo ou de eventos extremos, que a gente possa tentar depois organizar, se tiver algum outro dia, ou se no calendário que esteja ainda faltando, alguma apresentação, de repente os países poderiam compartilhar, de alguma forma, brevemente, algum estudo de caso que tenha sido impactante, né, relacionado a tempo severo ou a extremos climáticos. Eu deixo aqui a sugestão, né, para os colegas aí aqui da América do Sul, da América Latina, queiram compartilhar algum estudo de caso, tá bom? Agradecer a participação de todos e que a gente está sempre à disposição aí para colaborar e para se ajudar, né? A gente precisa se unir para fortalecer a meteorologia a nível da América do Sul, principalmente, né? América Latina. Independente seja de uma ou outra instituição, a ciência clama por isso, né? A meteorologia, a nossa ajuda, nosso papel presente na sociedade, né? Na formação das pessoas também e dos agentes públicos, né? Conscientização. Excelente, Fábio. Sim, realmente essa parceria assim, entre as instituições da América do Sul, da América Central, do Caribe, do México, realmente vai ser muito valiosa. E assim, estamos vivendo um momento, assim, eu acho histórico, assim, com esse curso, a gente ter a honra de escutar todas as atividades e os desafios que as instituições, os centros meteorológicos da região estão enfrentando. Então, realmente, essas informações vão ficar disponíveis para vocês lerem, compartilharem com seus colegas de cada instituição. Vai ser muito bom. Então, como o Fábio mencionou, na próxima semana a gente continua com as apresentações daqui do Brasil, principalmente sobre os eventos extremos que acontecem no país, com o Fábio e a Morgana. Se alguém tiver algum comentário, alguma finalização de algo, senão a gente pode dar encerrada o nosso curso de hoje. Desculpe, deixa eu ver aqui a programação. Não, à tarde, mil desculpas, peço perdão. À tarde teremos a doutora Regiane Moura, colega aqui do INPE, da Divisão de Modelagem do Sistema Terrestre, vai nos apresentar o curso da ferramenta do CDO e NCL. Obrigada, Lucia, por me lembrar. Então, perfeito. Continuamos à tarde. Muitíssimo obrigada. Um bom almoço para todos. Agradeço muitíssimo, Morgana, por a apresentação. Estamos muito agradecidas. Obrigada a todos pela atenção. Obrigada, Tchau. Fábio. Tchau, tchau.